citou aqui em um determinado momento da entrevista que, na verdade, o que a gente está chamando de mini-reforma eleitoral é o que vem sendo proposto como uma reforma política, né? Mas vamos lá, como é que a gente teve agora, foi aprovado recentemente, também agora em setembro, no Senado, um projeto de mini-reforma. Ele ainda vai passar pela Câmara, ainda vai ter um novo debate, mas o fato é que medidas como foi vedado o uso de cavaletes em vias públicas, por exemplo, e também não houve uma proibição, mas uma limitação na contratação de políticos, de cabos eleitorais, para atuar nas campanhas. Assim, como é que um projeto de reforma eleitoral séria mesmo, ampla, pode contribuir para uma reforma política mais ampla? Como é que a reforma eleitoral se situa no âmbito da reforma política? Bom, é aquilo que eu falei, uma reforma política mais ampla está longe de acontecer na prática. Porque, no final das contas, os nossos representantes terminam se satisfazendo com essas pequenas reformas eleitorais que pouco alteram substancialmente o processo político e muitas vezes até pioram o processo, não é? Então, por exemplo, agora, para dar satisfação ao povo, se propõe essa mini-reforma eleitoral. Mas de substancial, realmente, pouco vai mudar. Vai se proibir, por exemplo, que seja utilizada pintura em muro para propaganda eleitoral. Esse é um avanço, embora, na minha opinião, a legislação anterior já preveja isso. Apenas a Justiça Eleitoral tinha um entendimento diferente. A meu ver, já há essa proibição. Mas, de qualquer forma, como essa proibição não era efetivada, agora vai ficar muito claro na legislação, se tudo for aprovado do jeito como se apresenta no projeto do senador Romero Jucá, que vai ser proibido esse tipo de pintura. Mas isso, por si só, não vai fazer com que o abuso do poder econômico continue a ocorrer, deixe de ocorrer no processo político. Por exemplo, uma das principais questões que se coloca hoje numa reforma política seria a limitação de gastos em campanha. E a gente observa que, na prática, essa limitação não vai ocorrer. O dinheiro privado continuará atuando no processo eleitoral. Teremos a continuidade do financiamento privado de campanhas, tão criticado, por fazer com que alguns candidatos que conseguem captar mais recursos levem vantagem. Isso não vai mudar. Então, a gente observa que, no final das contas, essa reforma eleitoral é um faz de contas. Não vai alterar efetivamente nada de importante, vai fazer apenas pequenas alterações, sem substancialmente modificar o processo político brasileiro. De fato, essa mini-reforma aprovada agora em setembro rejeitou, né, uma emenda que vedava a atuação de empresas no financiamento de campanha, né? Isso foi vedado no processo e não se tocou na questão do financiamento das campanhas no que diz respeito a um tema muito polêmico que vem dividindo opiniões e que é o grande debate hoje da reforma política, que é o financiamento das campanhas eleitorais com verbas exclusivamente públicas. Eu queria, Jaime, que você trouxesse isso também aqui para o nosso programa. Como é que a gente vai explicar isso à população? Como é que a gente vai explicar para a sociedade que está pedindo educação, saúde, mobilidade urbana, que o mais adequado seria canalizar verbas públicas para financiar campanhas dos políticos? Essa é uma questão realmente muito polêmica, uma das mais controversas do processo de reforma política. O que se argumenta é o seguinte: hoje o financiamento já é público, porque já existe dinheiro público em campanha eleitoral. O horário eleitoral gratuito, por exemplo, ele é gratuito para os partidos políticos, mas não para o contribuinte, porque as emissoras de TV têm compensações fiscais. Então, na verdade, é dinheiro público que já é colocado para esse tipo de campanha. O próprio fundo partidário faz com que também haja dinheiro público em campanha eleitoral. O que aconteceria é que apenas teríamos dinheiro público, deixaríamos de ter o dinheiro privado. E, nesse sentido, teoricamente, teríamos uma menor influência do capital privado nas campanhas, permitindo campanhas mais baratas, mais equilibradas e evitando que o abuso do poder econômico decida o processo, como acontece hoje. Nesse sentido, eu particularmente acho que é interessante o financiamento público exclusivo, porque, embora haja aparentemente um gasto maior com a eleição, teremos a compensação posterior, porque hoje já há dinheiro público, repito, há também um dinheiro privado e existem as compensações, que a gente sabe que terminam acontecendo muitas vezes, que terminam prejudicando o contribuinte, o eleitor. Então, seria uma forma, talvez, de moralizar o processo. Não teríamos, efetivamente, um processo totalmente limpo, porque a gente sabe que isso não vai acontecer do dia para a noite. É como eu disse, não é uma reforma da legislação que vai fazer com que tudo fique uma maravilha, mas pelo menos teríamos uma perspectiva de melhora, de redução das desigualdades nos gastos de campanha, fazendo com que o processo eleitoral
se dirija mais a propostas e menos ao abuso do poder econômico, como acontece hoje. Olha, gente, a reforma política realmente divide opiniões, é um processo polêmico de debate. Essa posição aqui do Jaime Barreiros não é um consenso. Há quem discorde do uso de verbas públicas para o financiamento de campanhas eleitorais. Mas, assim, o fato é que são várias as discussões, uma das discussões mais complexas que a gente está vivendo no momento político do Brasil. Um dos debates também trazido pela questão da reforma política é uma proposta de unificar as eleições municipais e nacionais num só período. E, Jaime, eu queria que você explicasse isso para o público também. Como é que isso vai funcionar? Vai mudar o quê? Bom, isso mudaria muito o processo hoje eleitoral, né? Porque hoje nós temos eleições de 2 em 2 anos, porque temos, por exemplo, tivemos no ano passado, em 2012, eleições municipais, em 2016 teremos de novo, de acordo com o calendário eleitoral, mas no ano que vem, em 2014, teremos eleições gerais, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. A proposta é que todas as eleições sejam realizadas ao mesmo tempo. Qual seria a vantagem dessa proposta? Teríamos uma diminuição de custos, porque sabemos que a eleição custa caro, não é? Mas, por outro lado, a gente sabe que democracia tem preço. E fazer todas as eleições ao mesmo tempo poderia também confundir o eleitor. Imagine aí, o eleitor teria que escolher do vereador ao presidente da República. Isso poderia ser complicado, poderia de alguma forma atrapalhar o salutar debate político eleitoral, e esse é um ponto negativo que se coloca dessa proposta. Você particularmente não acredita muito? Acho que não funcionaria? Eu particularmente tenho ressalvas em relação a essa proposta. Eu acho que misturar todas as eleições num momento único pode ser muito prejudicial, porque enfraquece o debate. É importante o processo eleitoral, é importante que o eleitor possa ter tempo para discutir a realidade do seu município, a realidade do seu estado, a realidade do país. E discutir tudo isso de uma vez só pode ser muito confuso, pode enfraquecer o debate, pode empobrecer a democracia. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Um dos pontos altos também aí da reforma política é o fim das coligações nas eleições proporcionais, né? Deputados e vereadores aí deixariam de poder se coligar, para os partidos se coligarem para participar do processo eleitoral. Como é que você explica isso, Jaime? Como é que isso vai impactar na mudança das eleições? Bom, a coligação eleitoral é uma prática muito comum há muitos anos no Brasil, né? E a gente sabe que no final das contas as coligações terminam sendo espúrias. Por que espúrias? Porque partidos, muitas vezes, que não têm nenhuma afinidade ideológica, terminam se coligando por outros interesses, como, por exemplo, tempo no horário eleitoral gratuito. O fim das coligações, a meu ver, nas eleições proporcionais, facilitaria um fortalecimento dos partidos. O eleitor não teria mais a possibilidade de se confundir sobre o papel que o partido exerce em cada um no processo político como um todo, não é? Ficaria mais claro quem é que está de cada lado, porque hoje há essa confusão, e haveria, teoricamente, a possibilidade, portanto, de um fortalecimento das legendas. O eleitor teria a possibilidade, em tese, de analisar de forma mais aprofundada qual é o papel, qual é a ideologia, qual é o interesse que cada partido defende. Então, haveria, teoricamente, um fortalecimento dos partidos, algo que hoje está na contramão quando a gente observa a questão das coligações. As coligações enfraquecem os partidos políticos. Muitos partidos pequenos terminam servindo apenas de moeda de troca no processo eleitoral. E o fim das coligações nas eleições proporcionais poderia sanar esse vício. Tá, e um debate interessante, né? Num país onde a gente, não sei se o Jaime vai concordar comigo, mas o brasileiro não tem uma cultura de votar no partido, volta nas figuras, né? Nas personagens. Pois é. E aí são fatos como o do Tiririca, né? O Enéas, que elegeu e trouxe para as legendas, outras legendas coligadas, votos que a princípio não eram desses partidos, não é isso mesmo? Exatamente. A reforma política, inclusive, também entra nessa questão, né? Ao discutir o fim do sistema proporcional, uma possível adoção do voto distrital, que são propostas, evidentemente, que tem muitos defensores apaixonados e muitos defensores contrários também. Ou melhor, muitos que atacam essas propostas. Muitos são aqueles que atacam essas propostas. Porque, na verdade, nenhum sistema é perfeito. O sistema proporcional tem falhas, mas também tem virtudes, assim como o sistema majoritário. Então, realmente, essa é uma questão que precisa ser melhor discutida na sociedade, melhor discutida no Congresso Nacional. Não pode ser algo assodado, mas também não pode ser algo que fique 20 anos sendo discutido sem uma resolução. Então, nós esperamos que, de fato, a reforma política, a partir de agora, seja melhor debatida na sociedade,
Não sei se por meio de um plebiscito, não sei se através do próprio Congresso Nacional, mas que a sociedade tome para si o debate, a importância dessa discussão, porque uma reforma política pode realmente impactar na vida das pessoas, de forma positiva ou de forma negativa. Gente, os temas são diversos, a gente ainda tem também a questão do voto distrital, né? O surgimento aí de listas flexíveis de candidatos também para vereadores, deputados nas eleições proporcionais. Explica um pouco para a gente também como é que vai funcionar isso. Pois é o que eu estava te falando da mudança do sistema eleitoral, né? São propostas que alterariam até mesmo a cultura do eleitor. Porque hoje, como você disse, nós votamos culturalmente em pessoas, mas o sistema se baseia em partidos. O que aconteceria no voto distrital é que deixaríamos de ter o sistema proporcional que temos hoje, onde um candidato pode ser eleito com o voto de outro candidato, ou melhor dizendo, com o voto da legenda, né? Às vezes um candidato puxador de voto faz com que um outro candidato menos votado, mas do mesmo partido, ganhe a eleição. Mas como é essa coisa do voto distrital, nos distritos, né? Como é que seria isso? Aí no voto distrital, o que é que aconteceria? Teríamos, por exemplo, a Bahia hoje elege 39 deputados federais. Teríamos a Bahia dividida em 39 regiões, o candidato mais votado de cada região estaria eleito. Seria mais fácil para o eleitor entender. Mas, por outro lado, há uma contrapartida. Teríamos o risco de matar as minorias, do assassinato das minorias. Porque hoje, no sistema proporcional, se um partido tem mais ou menos 5% dos votos, ele vai ocupar mais ou menos 5% das cadeiras. Num voto distrital, um partido com 5% não elege ninguém, porque seria o candidato mais votado de cada distrito. Você poderia ter um grande partido ocupando, por exemplo, todas as cadeiras e matando a oposição, matando o debate salutar da democracia. Por isso que essas propostas têm lados positivos, mas também têm lados negativos, que precisam ser discutidos com calma pela sociedade, a partir de todas as implicações positivas e negativas. Talvez uma das dimensões positivas aí sejam também, fugindo um pouco dessa análise técnica sua, eleitoral, é a questão da maior proximidade das lideranças, da comunidade, não é isso mesmo? Esse é um dos argumentos que se coloca de forma positiva. Mas, por outro lado, esse próprio argumento pode ser negativo. Porque o que é que acontece? Poderíamos aumentar o personalismo na política, enfraquecer os partidos e aumentar o clientelismo, que já é uma prática que nós temos na política brasileira, né? O toma lá da cá. Então, ao mesmo tempo em que essa análise sua pode ser vista dentro de uma perspectiva positiva, há também uma análise negativa dessa proposta. Por isso que a sociedade precisa discutir com calma todos os prós e os contras de uma eventual mudança no sistema eleitoral brasileiro. Pois é, não dá para enfiar a goela abaixo um debate de reforma política e discutir isso com calma. Eu sabia que a gente tinha que trazer aqui o nosso professor Jaime Barreiros para trazer esses esclarecimentos para vocês, espectadores. E aí vamos ficar por aqui, né? A gente conta com a audiência de vocês aí no YouTube, nas nossas redes sociais. Até a próxima!